Gente, eu fui num parque de diversões. E você sabe aquele brinquedo kamikaze? Que tipo assim, ele faz assim, ó. Aí daqui a pouco ele dá aquela volta enorme. Então, eu fui nesse brinquedo. E tipo assim, na minha cabeça, isso é a coisa mais radical que eu já fiz na minha vida. Porque, tá ligado? Que tipo assim, é um negócio que você senta e é uma grade. Tipo assim, não é fechado. É uma grade, você coloca o braço pra fora. E ela faz assim, ó. Aí começa, tranquilo. Daqui a pouco dá aquela volta. E aí a menina tava na minha frente. Começou a ficar enjoada, eu vou vomitar. Eu falei, não vai não, não vai não, não vai vomitar Em mim não dá. Então assim, cara, pra mim, isso foi a coisa mais louca que eu já fiz. Cara, falando em esportes radicais, assim, não esporte, mas essas experiências radicais, eu já fui no maior toboágua do Brasil, na época que eu fui. Que isso? E, cara, vocês não vão acreditar. Eu fui nele 15 vezes. Ai, Meu mentira. Deus. É sério, 15 vezes. Quer jogar isso pra cima de mim? Mano, eu tô falando sério, mano, 15 vezes. Se eu não me engano, mano, o nome do toboágua era Kilimanjaro, uma parada assim. Cara, foi surreal, mano. 15 vezes, meu Deus. E a gente tá, tipo, aqui falando, mas pra vocês, o que é ser radical? Caraca, você é radical. Cara, pra mim, ser radical é você, tipo, se arriscar mesmo, fazer coisas bizarras, tipo assim, perigosas, mas por prazer, tipo assim, cara, porque eu quero fazer isso pra ter essa experiência. Sim, e quando eu penso em radical, eu lembro de paraquedas, parapente, kitesurf, Caramba. pra mim radical é isso. Para as pessoas, radical é você fazer loucuras, você fazer coisas perigosas. Mas na Bíblia diz que o radical é você viver 100% para Cristo. E tem um cara que tomou uma decisão radical que mudou a vida dele. Nossa. O Espírito de Deus foi de encontro a Filipe e ali ele deu uma instrução a Filipe para que ele fosse até o lado sul de Jerusalém. E Filipe, sem hesitar, sem perguntar o porquê ou para quê, ele simplesmente foi para lá. E no caminho, o Espírito de Deus vai de encontro a ele novamente e pede para que ele se ajuntasse a uma carruagem que estava passando. E ali ele chega perto e dá de encontro com o eunuco e percebe que ele estava lendo o livro de Isaías. E ali ele pergunta, você entende o que você lê? E ele fala, como que eu vou entender se não há quem pregue? Então ali naquele momento, o Filipe entendeu que Deus tinha enviado ele ali para que ele pudesse explicar para o eunuco a palavra de Deus. Então o eunuco chama ele para subir na carruagem para que ele pudesse explicar para ele o que o livro de Isaías estava dizendo. Na passagem do livro de Isaías que o eunuco estava lendo, falava justamente sobre Cristo Jesus. Então naquele momento, o Filipe começa a falar de Jesus para ele e explicar quem Jesus é. Aí no meio do caminho, eles encontraram água e o eunuco pergunta para Filipe, o que me impede de me batizar? E Filipe responde, se você crê de todo o coração que Cristo Jesus é Filho de Deus, você pode. Então ali naquele momento, o eunuco é batizado e tem a sua vida transformada. A obediência radical de Filipe transformou a vida do eunuco. E através dessa história a gente consegue perceber a importância da obediência, porque Filipe obedeceu ao que Deus tinha pedido para ele sem hesitar, sem questionar, e ele simplesmente obedeceu. E através dessa obediência, Eunuco teve a sua vida transformada, porque Filipe foi um instrumento para que Deus pudesse se encontrar com o eunuco verdadeiramente, para que Eunuco tivesse tomado essa decisão radical que é seguir a Cristo. Então isso nos mostra a importância de sermos obedientes e tomarmos decisões radicais. Bom, então, eu comecei em 2011, né? Eu tive o primeiro contato com paraquedismo no quartel. Mas desde pequeno eu sempre fui vidrado em fazer atividades radicais. Eu sempre gostei de pular de lugar alto, me jogar na água. Sempre gostei de sentir essa adrenalina, entendeu? E aí, depois que eu saí do quartel, fui paraquedista no quartel, eu resolvi fazer o curso de salto livre. A gente tem a opção de fazer isso no quartel, mas eu saí antes. E resolvi fazer isso no civil, que a gente chama, né? Cara, foi uma experiência, que não tem como explicar.
Você sair de um avião a praticamente 4.000 metros de altura é uma sensação que, para descrever, não tem como. É um frio na barriga, uma adrenalina, uma liberação de dopamina no cérebro que é um nível assim, você fica meio que extasiado, só quem já fez sabe. Fui nascido e criado num lar cristão, mas aí conhecer a Cristo é diferente, né? Então passei um longo período aí longe, afastado. Dentro, mais afastado, né? O que acontece muito, infelizmente. Uns 13 anos atrás eu tive um encontro com Jesus que mudou a minha vida. E pra mim isso foi de fato a atitude mais radical que eu tomei. Porque falar de esporte, falar de uma vida radical, eu posso dizer, parece até que não, mas é muito mais tranquilo do que você viver uma obediência radical, entendeu? Você se entregar de forma completa ao Evangelho, aos mandamentos de Jesus, isso realmente é radical, entendeu? Você abdicar seus prazeres, é você ter uma juventude onde tudo para você é fácil, você tem acesso a tudo que o mundo te oferece, e você abrir mão disso, isso que realmente faz ser radical, entendeu? Acho que o principal da vida cristã é o seu dia a dia com Deus. É o que a gente fala muito, né, sobre o nosso tempo a sós com Deus, é onde a gente cresce espiritualmente. E às vezes a gente cai nesse engano de achar que a vida com Deus é só um ativismo cristão e não é. É muito mais sobre o que a gente faz no secreto do que a gente faz aqui fora. No esporte é a mesma coisa, você não pode simplesmente pegar uma prancha, vir pra praia e tirar uma foto saindo do mar. Você vai parecer até alguma coisa, mas ser de verdade você não vai ser, entendeu? Não é só você botar um paraquedas nas costas e tirar uma foto entrando no avião. Você tem que se jogar de verdade, e assim é na vida espiritual também, na vida com Deus. Se você não se jogar de verdade, você vai ficar só nas aparências, né? Infelizmente é o que acontece hoje. A gente é tentado a viver de aparências, ainda mais hoje com as mídias sociais, Instagram. As pessoas tentam se promover muito através das redes, né? E é o que acontece, a gente só tá vivendo de aparência, a gente não tá mergulhando de verdade, entendeu? A gente não tá se jogando para viver aquela adrenalina de ser um cristão verdadeiro, de às vezes enfrentar uma provocação no trabalho por conta do seu posicionamento cristão. Às vezes você ter que ouvir algumas piadas e ficar quieto, não tem nada mais radical do que isso. E eu sempre tive exemplos dentro de casa, mas eu escolhi viver minha vida lá fora. Eu achei que a dopamina do mundo era a dopamina boa, que é o que me deixava satisfeito. Até que um dia, cara, bateu a real e eu falei, cara, isso aqui é tudo ilusão. Eu tava com uma perspectiva de vida, de fazer algo que ia me preencher, que ia me deixar satisfeito, que ia me alegrar. Mas quando aquilo acabou, eu vi que era mentira. E eu precisava toda hora estar me alimentando daquilo para poder me sentir cheio. E eu só me senti completo depois que eu entreguei minha vida a Cristo. Eu não me arrependo porque eu tenho certeza que se eu tivesse nesse caminho, provavelmente eu não estaria aqui hoje. Claro que a gente crê nos planos de Deus para nossas vidas, mas algumas decisões a gente tem que tomar por conta própria. Deus não vai interferir, entendeu? E não me arrependo, não saio, não vou dizer que a vida de um cristão é a mil maravilhas. A gente tem dias ruins, a gente tem dia que não dá vontade de orar, não dá vontade de buscar, mas esse é o nosso alimento, né? E é o que mantém a gente vivo. Não penso, óbvio, em largar nunca Jesus Cristo. Ele é meu Salvador, foi Ele que transformou a minha vida. E eu sou um testemunho de que você crescer num lar cristão, isso não vai garantir a sua vida com Deus, isso não vai fazer de você um cristão verdadeiro. Você precisa realmente ter um encontro com Deus. É isso que muda a nossa vida. Uma vida verdadeiramente radical é uma vida, com certeza, obediente. Saber que nós temos um Pai que nos ama, saber que podemos viver livre do pecado e que devemos ser discípulos de Jesus, precisa se unir em um único caminho, uma obediência radical. Quando obedecemos ao Senhor, nos tornamos mais parecidos com Ele. Não somos cristãos porque a gente gosta de vir no culto ou porque a gente escolhe músicas que falam sobre Deus. Ser seguidor de Jesus quer dizer que nós obedecemos radicalmente ao Senhor. Então, minha pergunta para você hoje é essa. O que o Senhor te pediu, mas você está empurrando com a barriga? Até hoje você não obedeceu.
Lembre-se, coragem não é ausência de medo, porque muita gente que faz muita coisa bem radical continua com medo. A diferença é que essas pessoas administram o medo e não deixam ser vencidos por ele. A vida com Deus vai te levar a fazer algumas coisas que vão exigir de você coragem. Talvez dizer não quando está todo mundo dizendo sim, ou dizer sim quando está todo mundo dizendo não. Talvez você se vê em um momento em que você pode compartilhar a palavra do Senhor e você talvez vai sentir vergonha. Nunca se esqueça, se o Senhor é quem está te mandando fazer isso, faça imediatamente. Ele vai dar tudo o que você precisa para passar por essa missão. Nunca deixe que o medo afaste você de viver grandes experiências com o Senhor. Se Deus mandou, a gente obedece imediatamente. O Senhor está te chamando para viver uma vida radical hoje. E não é sobre ser perfeito, mas sim buscar Jesus todos os dias da sua vida. Se você se sentiu tocado por essa pregação, por esse testemunho, abaixe sua cabeça e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por esse testemunho, obrigado por essa palavra, Pai. Obrigado que o Senhor tocou no meu coração. Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, Pai. Me faça viver uma vida radical para o Senhor, Pai. Eu peço que o Senhor enche o meu coração de vontade para falar contigo todos os dias, Pai. O Senhor é importante na minha vida, Senhor Deus. Obrigado por isso. Amém. Pessoal, Casa de Fé chegou ao fim. Bem, amigos, terminou. O Casa de Fé chegou ao fim, mas a nossa vida com Deus não. Creio que vivemos coisas extraordinárias durante esse tempo. E se tem uma coisa que a gente entendeu é que devemos deixar o nosso velho eu para trás. Sim. Então, tome uma decisão radical hoje, seja corajoso como eu nunca fui e se batize. Mostre ao mundo a nova criatura que você é. Então, se você quer se batizar, procure seu líder de célula que ele vai passar todas as informações. Então é isso, galera. Tchau!